Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Botafogo em Foco. Eu sou o Marcos Rosa, esse daqui é meu canal e ele pode ser um pouco seu também. Basta você se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as informações do dia a dia do Botafogo, e temos novidades do Botafogo e precisamos comentar sobre isso. Luiz Henrique na seleção brasileira, cara, o quanto isso pode impactar no resto dos campeonatos do Glorioso, se isso realmente acontecer, como está falando o Eric Farias, disse hoje no Seleção Sport TV, e nós vamos discutir, vamos ler um pouquinho da matéria e discutir as possibilidades e quanto isso pode impactar no Botafogo. A matéria aqui do Fogão Net, né, o título diz: Eric Faria crê em convocação de Luiz Henrique do Botafogo para a seleção brasileira, que está jogando muita bola. A primeira coisa que eu tenho para falar é: se o Eric Faria, que é envolvido nesse meio da bola, está sugerindo a convocação do Luiz Henrique, eu não acredito que seja um achismo do jornalista. Inclusive é muito bom jornalista, né? Não acho que seja um achismo, acredito que ele já está sabendo de alguma coisa, algum movimento. As pessoas já estão falando, né, nos bastidores do futebol, o quanto o ponta direita do Botafogo tem jogado muita bola e que provavelmente já rolou ali o burburinho de que o treinador da seleção brasileira já foi, inclusive assistiu alguns jogos do Botafogo esse ano, está de olho na convocação do Luiz Henrique. Então vamos dar uma olhadinha aqui na matéria, vamos ver aqui o que o Eric Farias falou. Luiz Henrique, na matéria, né, do Fogão Net, Luiz Henrique na seleção brasileira, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, o atacante do Botafogo pode ser convocado por Dorival Júnior no próximo mês. É o que acredita, né, o comentarista Eric Faria do Seleção Sport TV. Como eu disse, não acredito que seja um achismo do jornalista, mas muito provavelmente já há essa informação nos bastidores, obviamente que não pode antecipar, até mesmo para não atrapalhar o jogador e o Botafogo, e nós vamos falar sobre como pode atrapalhar o Botafogo essa possível convocação. Temos um jogador nesse jogo do Atlético Goianiense 4, Botafogo 4 e Atlético Goianiense 1, que acho que vai ser chamado em setembro. Acho que vai ser chamado em setembro. Já deu até o mês que pode acontecer a convocação, né? Luiz Henrique do Botafogo faz um campeonato muito bom, tem características raras de drible, de confronto, está evoluindo a cada jogo. Jogando melhor. Se não for convocado, pelo menos está no mapa, nas observações do Dorival, porque está jogando muita bola, elogiou o Eric Faria. Então ele traz alguns detalhes aqui importantes que me fazem reforçar de que não é um achismo do jornalista, mas que já há essa conversa nos bastidores, e eu acredito que o jogador, pelo futebol que vem desempenhando, merece ser sim convocado pela seleção brasileira, tem espaço, principalmente nessa seleção que não vem jogando lá grande coisa, e o Luiz Henrique tem sido um dos melhores ponta-direita no Brasil e, quiçá, no futebol brasileiro, inclusive fora do Brasil também, nos outros clubes da Europa e etc. Então, assim, tem muito espaço para o Luiz Henrique na seleção brasileira, e isso realmente, provavelmente vai acontecer ou agora ou daqui a algum tempo, mas como o Eric Faria está afirmando, falando aqui, acredito que já esteja bem encaminhada a convocação do jogador. A matéria do Fogo Net termina aqui dizendo: o Luiz Henrique é a segunda contratação mais valiosa da história do futebol brasileiro, atrás apenas de Thiago Almada, que também é do Botafogo, né? Luiz Henrique foi decisivo na goleada por 4-1 sobre o Atlético Goianiense, com gol e participação em outros. Inclusive, eu trouxe um vídeo aqui falando sobre isso, então não esquece de seguir o Botafogo em Foco, deixar o seu like e também assistir os outros vídeos, você fortalece muito o nosso canal. Caso o Luiz Henrique seja realmente convocado para a seleção brasileira em setembro, como disse o Eric Faria, o Botafogo pode, né, e sem tirar o desfalque do atleta nas partidas que tem a desenvolver, principalmente se classificar na Copa do Brasil e na Libertadores. E aí a pergunta que fica, que você, como eu disse que aqui é um espaço meu e seu também, quero que você participe aqui nos comentários. O quanto vale essa convocação para o Botafogo? Para o jogador, obviamente, não há discussão que é algo muito valioso, é algo que todo jogador busca na sua carreira. Uma é jogar na Europa, jogar em grandes clubes, e outra é ser convocado pela seleção do seu país, certo? Mas e para o Botafogo? Quanto vale uma convocação do seu jogador? Valoriza o passe do jogador para uma revenda? Com certeza, sim, valoriza. O Botafogo vai vender esse jogador após uma convocação
por um valor muito maior do que foi contratado. Mas e na questão esportiva, perder o Luiz Henrique no meio do campeonato é algo que vale a pena por uma venda futura? Ou o Botafogo deveria recusar a convocação desse jogador e focar nas competições do clube? É algo que sempre me pega o Botafogo ser chamado de glorioso, e muitas pessoas perguntam: por que o Botafogo é glorioso, mas não ganha um título há tanto tempo, cara? E aí eu sempre tenho que lembrar que quando o Botafogo estava no seu auge, no auge da sua história, o Botafogo preferia ceder jogadores à seleção brasileira. O Botafogo preferia fazer excursões mundiais, né? Ganhou do Barcelona, ganhou da Juventus, jogou pelo mundo todo, expandindo o futebol brasileiro para todo o universo, do que disputar campeonatos que na época não eram valiosos, como a Libertadores, e hoje são o campeonato mais importante que os clubes brasileiros disputam, além do Mundial de Clubes. Então, assim, às vezes ceder um pouco a parte da sua história para construir o futebol brasileiro faz com que o Botafogo hoje não seja um clube com tantos títulos recentes quanto outros clubes aqui no Brasil. Então, às vezes, ceder o Luiz Henrique para a seleção brasileira agora, num ano crucial do Botafogo, onde o Botafogo está sim disputando 3 competições e tem condições de ganhar depois de muitos anos, pode ser algo que pode pesar na decisão do clube liberar ou não o atleta para a seleção brasileira. Além disso, acredito que deva sim pesar essa decisão. Acho que o jogador é jogador a princípio do Botafogo e o seu foco deve ser no Botafogo. Obviamente a convocação valoriza o atleta, valoriza o elenco do Botafogo, mas precisamos colocar na ponta do lápis o que é mais interessante para o Botafogo: uma convocação do seu jogador em meio aos campeonatos ou disputar títulos, porque da mesma forma que o Luiz Henrique praticamente nos deu a vitória sobre o Atlético Goianiense, porque jogou muita bola, ele pode nos dar títulos, cara, porque é um jogador decisivo. Num jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, próximo jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil, né, e o Palmeiras pela Libertadores, é um jogador que pode decidir a qualquer momento. E aí você imagina o jogador convocado para a seleção brasileira no meio de um jogo importante, às vezes nem por essas Copas, mas pelo próprio Campeonato Brasileiro, num jogo decisivo contra o São Paulo, um jogo decisivo contra o próprio Palmeiras, que o Botafogo vai jogar ainda novamente, e dessa vez lá em São Paulo. E aí o Botafogo enfrenta um time forte, brigando pelo título, um Cruzeiro da vida, e aí o Botafogo não tem ali uma das suas principais peças do elenco do Botafogo. Óbvio que o Botafogo se preparou para ter um elenco robusto para que pudesse disputar as competições também com a ausência desses jogadores por lesões ou até mesmo convocações, mas é algo que me pega muito saber que o Luiz Henrique pode não participar de um jogo para jogar um jogo que não vale nada pela seleção brasileira. Essa é a minha opinião e eu queria saber a sua opinião. O que você acha? Luiz Henrique merece ser convocado para a seleção brasileira e o Botafogo deve liberar ele para a seleção, ou você acha que o foco do jogador deve ser 100% nos campeonatos que o Botafogo está disputando? Então, se você chegou até aqui, não esquece de seguir o Botafogo em Foco. Então, se você chegou até aqui, cara, não esquece de seguir o Botafogo em Foco, deixar o seu like, o seu comentário, participar. Essa comunidade aqui também é sua e eu quero saber e falar com vocês aqui nos comentários. Valeu, falou, fogo neles.